Muito boa tarde a todos. Estamos dando início aí à 13ª palestra de análise técnica, dando continuidade a figuras gráficas. Semana passada falamos das formações de triângulo, ascendente, descendente e simétrico, e hoje falaremos de retângulos, bandeiras e flâmulas. Essas figuras, elas dão enormes potenciais de lucro, principalmente na modalidade de swing trade gráfico diário. Elas são mais ricas para operar, mas são válidas também em qualquer periodicidade. Você pode operar num gráfico de 5 minutos, 15 minutos, e efetuar day trade também com essas formações, tá? Mas eu acho que o melhor uso delas estão no gráfico diário. Então vamos já colocar aqui o material e começar com a figura gráfica retângulo, né? Muitos conhecem esta formação como canal lateral. Só que até então vocês estavam operando comprando na linha de suporte e vendendo na linha de resistência. Agora a gente vai operar os rompimentos. Então, os retângulos, eles são figuras de continuidade de tendência. Então, supondo o gráfico da ação, essa linha preta, vinha subindo antes de entrar nessa formação. Aí é o que a gente chama de sobe, lateraliza, sobe. Então, a maior eficácia é você operar a favor da continuidade do movimento, né? Se tivesse descendo a ação e aí entrasse na formação de retângulo, a maior eficácia seria operar vendido com o rompimento do suporte. É lógico que você pode operar para onde romper primeiro, mas estou dizendo que a maior eficácia é a favor do movimento, que é uma figura de continuidade. Então, se você identificar dois fundos no mesmo nível, representados pelos pontos 2 e 4, e dois topos no mesmo nível, representados pelos pontos 1 e 3, você tem um canal lateral, ou seja, você tem um equilíbrio entre compradores e vendedores. E aí, quando estoura uma dessas linhas, você opera. Então, nesse exemplo, estourou a linha de resistência. O que é estourar a linha? É um candlestick fechando acima desse preço. Portanto, num gráfico diário, eu sempre aguardo às 17 horas, preço de fechamento do candle, né? Depois a bolsa vai mudar esse horário de acordo com o horário de verão, aí vai passar a ser 6 da tarde o fechamento do mercado acionário, mas por enquanto 5 horas. Então, tendo um candle que fecha acima dessa linha de resistência, no dia seguinte você efetiva a sua entrada. E quando você compra pelo rompimento do retângulo, você consegue efetuar a projeção dessa figura. E como é que funciona essa projeção? É a largura da figura. Então, onde está o ponto da linha de suporte até o ponto da linha de resistência. Você pega essa linha vertical que está em roxo, da onde rompe para cima. Ou seja, supondo que essa largura é R$ 3, tende a subir mais R$ 3 a ação ou um índice ou um dólar, qualquer ativo aí que você esteja analisando, tá? Então, o que eu acho legal de figuras gráficas? Toda figura tem a sua projeção. Eu mostrei as projeções dos triângulos e agora eu estou te mostrando a projeção do retângulo, tá? E vamos para um exemplo. Eu peguei aqui o gráfico da Braskem, gráfico diário BRKM5, e aí tinha uma barreira fortíssima no 40,15. Bateu duas vezes. Ô Igor, pode ter pavio superior para cima dessa linha? Pode, pavio superior é teste da resistência, não é rompimento. Rompimento é o que? O preço de fechamento. Então observa que antes de entrar nesse canal lateral, a Braskem vinha subindo. Então é o sobe, lateraliza, sobe. Dois pontos de suporte no mesmo nível, que é o 37,16, pode ter pavio inferior para baixo da linha, mas não tem nenhum candle fechando abaixo dessa linha. Então é o bom senso do grafista de observar essa marcação de fundo, né? E aí, quando você tem um candle que fecha acima dessa resistência, abre compra, né? Nesse caso aqui, na terceira vez que foi testar essa barreira, teve o rompimento nesse candle verde. A gente projeta essa amplitude para cima, alvo atingido. Lembrando que toda figura gráfica pode ocorrer
o pullback. O que que é o pullback? Voltar para essa linha de resistência e vai te dar uma segunda chance de comprar. De repente você perdeu o rompimento porque não estava acompanhando o pregão e quando foi ver no dia seguinte o candle já tinha afastado demais do ponto de entrada, foi aquele corpo verde muito comprido, né? Fez um maroboso e esticou muito e você perdeu. Aí você tem que ver se vai fazer pullback e retornar para essa linha para ter uma segunda chance de entrada. E muitas vezes não faz, como aqui, rompeu, continuou subindo, foi embora e atingiu o alvo da figura sem o famoso pullback. Então aí você realmente perde a entrada. Aonde você posiciona o stop loss? Abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento. Então, não vai colocar o stop loss pertinho da linha de resistência, porque aí você vai provocar muitas violinadas, porque se efetuou o pullback, você é expurgado, retirado antes da hora. Aí deixa um paviozinho um pouquinho para baixo da linha, te tira do mercado e volta a subir. Ou seja, quando dá certo, você perde dinheiro porque posicionou mal o loss. E quando der errado você também perde, porque isso aqui é probabilidade, não é porque sempre fez o retângulo você vai ganhar dinheiro, então é a maior probabilidade. Tá? Então dá um afastamento. E muitas pessoas às vezes me perguntam, eu poderia colocar no meio, o stop loss no meio desse retângulo? Sim, se você aguentar um risco até lá, melhor, porque aí você dá um afastamento muito bom dessa linha de resistência, mas às vezes esse retângulo é tão largo que não vai dar para fazer isso. Aí você coloca abaixo, um pouco abaixo da mínima do candle que efetivou essa entrada. Outra observação é que quando tem um rompimento com volume financeiro acima da média, é melhor. O volume financeiro está sendo representado com essas barras em azul, né? E aqui a gente tem uma média de 21 plotada no volume financeiro, que é essa cor laranja. Quando a barra de volume está acima dessa linha laranja, é volume alto, volume acima da média dos últimos 21 dias. Então, quando provoca rompimentos com volume, é mais eficaz a operação. E uma última consideração é que muitas vezes a figura gráfica ela vai surgir com gap, né? E aí se já às 10 da manhã, na abertura do mercado acionário, esse ativo já abrir acima da linha de resistência, é o gap de fuga ou de corte. Então uma figura gráfica que surge com esse gap de fuga também é mais eficaz. Tá, também é mais eficaz. O colega Tony disse, stop no candle de quebra da resistência, stop abaixo da mínima do candle que quebrou a resistência. Então você pega a mínima, o pavio inferior e põe um pouquinho para baixo dessa mínima o loss. Agora, se essa mínima ela estiver muito próxima da resistência, aí você dá um afastamento maior, que foi o que eu falei de mais ou menos no meio desse retângulo, o loss. Agora, se o retângulo é muito largo, você não vai, evidentemente, conseguir fazer isso, aí você deixa abaixo da mínima do candle que rompeu a resistência. Então veja, sobe, lateraliza, sobe, figura de continuidade de tendência. É mais eficaz você sempre operar o retângulo a favor da tendência. Se estivesse caindo e entrasse nesse retângulo, seria melhor operar vendido o rompimento do suporte, perfeito? Então é um canal lateral, até então você estava comprando na linha de suporte, vendendo na linha de resistência e agora você passa a operar o rompimento dessa figura. Quando estoura essa figura, você pega essa amplitude da onde rompeu e projeta como alvo de lucro, ok? Depois, no final da palestra, eu abro para perguntas também. Vamos agora para a formação de bandeira. Como que é constituída a bandeira de alta? Tem uma perna de alta, né, ou uma onda de alta, como queiram, que a gente chama de mastro, seguido de um canalzinho levemente inclinado. Poderia ser um canal lateral também. Esse canalzinho aí é a bandeira propriamente dita. Então a gente fala que está fazendo um breve descanso para a retomada do movimento. Por isso que a gente chama de figura de continuidade a bandeira. Então quando estoura a linha de resistência, provoca a compra. Ô Igor, pode ficar muito tempo nesse canal levemente inclinado, ou esse canal lateral nessa bandeira? Olha, se é um gráfico diário, não pode passar de um mês de duração, ou seja, 20 candles, porque senão não é um breve descanso, concorda? É um descanso muito longo, aí vai ser só canal de baixa e não mais bandeira. Então, a ideia é ficar poucos dias nesse canalzinho
lateral ou inclinado e voltar a estourar a linha de resistência. Eu estou falando dias considerando gráfico diário, tá? A mesma formação eu disse que é válida num gráfico intraday, uns 5 minutos ou 15 minutos. Então, não mais que 20 candles dentro dessa formação de bandeira. E aí quando o candle fecha acima da linha de resistência, você compra, e essa figura também tem a sua projeção, que nada mais é do que um mastro, a amplitude do mastro, da onde rompeu para cima, né? Essa é a projeção da bandeira, que muitas vezes é uma projeção extremamente gananciosa. Aí eu procuro usar um Fibonacci ou uma resistência anterior como um primeiro objetivo de lucro e deixo a projeção da bandeira como alvo final. O Igor, pode voltar a fazer pullback depois que rompeu? Claro, toda figura gráfica pode voltar a fazer o pullback, dar uma segunda chance de entrada. Volume financeiro acima da média no rompimento? Melhor. Então, quando está na bandeira, a gente espera um volume fraco. E aí, a hora que rompe, a gente gostaria de ver um volume financeiro maior, o que induz os comprados voltando no ativo, os comprados voltando a ficar forte no papel. Então, o papel ele não pode subir em linha reta ou cair em linha reta. Ele sobe forte, faz um descanso, que é a bandeira, e retoma a sua movimentação de alta. Outra pergunta que vocês poderiam fazer é: poderia ter a bandeira de baixa? Lógico, é uma perna de baixa que é o mastro, e aí um canalzinho levemente inclinado de alta, tá? Vale da mesma forma aí para venda se efetuar a bandeira de baixa. Por ser figura de continuidade, a gente gostaria de ver essa formação já com ativo subindo, para na hora de estourar a resistência continuar essa alta. E como que é constituída a flâmula? A flâmula de alta. Qual a diferença, na verdade, né, da flâmula para a bandeira? É que a correção da flâmula é em formato triangular. Então, se for em formato de canal, é bandeira. Se for em formato de triângulo, esse breve descanso é flâmula. Então, também tem um mastro, que é a perna de alta, e aí uma correção em formato de triângulo, quando estoura a linha de resistência, abre compra. A projeção da flâmula é igualzinho, é a amplitude do mastro, da onde rompeu, para cima. Perfeito? Exemplo de bandeira no gráfico da Ambev. A gente tem aqui um canalzinho lateral, tá vendo? E aí tem um candle que fecha acima da linha de resistência, esse candle verde confirma a entrada. Veja que no vermelho do dia seguinte volta para a linha de resistência da bandeira, ou seja, resistência que virou suporte, né? É o pullback lá da bandeira. E aí o que aconteceu? Se você projetar o mastro da onde rompe para cima, alvo atingido. Então foi embora, bela pernada de alta aí na Ambev depois que fez essa formação. Muito bem, e aí eu vou pegar um outro exemplo aqui de flâmula na Natura, com a diferença que agora a correção foi em formato de triângulo, estoura a linha de resistência, sobe em linha reta, atinge a projeção da figura, e essa sem pullback, sem nada, ou pegou no rompimento, acabou perdendo essa entrada. Tá? Então, essas formações, elas exigem, é evidente, um pouco de prática, né? Traçados é o que mais exige do grafista. Então, tanto traçados de linha de suporte e resistência, como LTAs, LTBs, canais e essas formações de figuras gráficas, principalmente as bandeiras e flâmulas. Né? O canal lateral, no visual, ele é mais fácil de você visualizar. Agora, a bandeira e a flâmula exigem um pouco de técnica, e isso é prática, né, pessoal? Não tem jeito, tem que entrar na sala ao vivo da Genial Investimentos, tem que perguntar se fez a formação e tem que tentar pegar um pouco os gráficos, nem que seja à noite na sua casa, se você não tem tempo durante o dia a dia no trabalho, e tentar exercitar efetuando os traçados. É aquilo que eu sempre digo, a prática leva à perfeição. Então, se você traçar, você vai, evidentemente, chegar lá. Eu vou aqui no gráfico da IRB, agora está nesse canalzão de alta, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu vou tirar aqui o canal, e aí eu vou aumentar o zoom, aumentar bastante o zoom, e aí a gente vai ver essa pernada de alta, ó, que é o mastro, e uma correção em formato de canal, que é um canalzinho de baixa. Nós operamos essa bandeira e ganhamos no swing trade. Então o rompimento ele acontece nesse candle de 20 de setembro, entramos no dia 21 e foi embora. Foi embora. Se você pegou a abertura
como é corpo verde a parte de baixo do corpo, né, do dia 21 até a máxima, chegou a dar 8,67, quase 8,70% em questão aí de 9 dias, que ele não considera o primeiro candle. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Em 9 dias úteis, mais de 8% com essa bandeira de alta. Aí alguém vai perguntar, bacana, Igor, mas e a projeção? Evidente que a projeção é extremamente gananciosa e nesse caso da IRB não atingiu. Ó, vou pegar da onde rompe para cima, a projeção da bandeira levaria o ativo lá para 73,5. Olha, pessoal, a gente está falando de uma projeção de quase 17 de lucro. É muita coisa, concorda? Quase 17%. Então, evidente que eu não vou ficar esperando projeção de bandeira, principalmente quando o mastro é extremamente agressivo. Agora, diminuindo o zoom, você consegue ver que essa figura gráfica, ela surge já com ativo em alta, né? Já vinha subindo, então ela dá jus ao nome de continuidade de tendência, ok? Abro para perguntas, acho que o momento de perguntar é agora. Vamos ver se alguém ficou com alguma dúvida. A gente estava analisando agora mesmo o gráfico do dólar futuro 5 minutos e estava numa formação lateral, mas eu acho que para fins didáticos o índice é mais fácil de explicar. Ó, o índice estava em retângulo e ó, isso é hoje, pessoal, intraday, gráfico de 5 minutos e sai dessa tendência lateral. Então estourou a resistência no 82.385 pontos e quem projetou essa figura gráfica, ó, já ganhou, quer dizer, já foi no alvo nesse outro candle. Então, alguém pode achar bonitinho, o grafista agora vai ficar achando retângulo no gráfico, que dá dinheiro, galera. Eu não estou brincando de desenhar, não. Isso aqui é coisa séria, é para ganhar dinheiro, dá belos potenciais de lucro. Então, ó, se você esperou um pouco passar a resistência, olha, até onde está, já são mais de 500 pontos no índice. Em meia hora de pregão, mais de 500 pontos. Claro, você não ia ganhar os 500 pontos, você ia usar a projeção da figura pelo menos como alvo 1, mas mesmo assim, né, ó, a projeção da figura te daria 235 pontos, é bastante coisa. Quer dizer, isso acontece a todo momento. Quem tem prática com análise técnica está toda hora identificando essas formações de figuras gráficas, porque análise técnica nada mais é do que preço e volume em decorrência do tempo. Então, o preço é o candle, você está mexendo em cima do preço para a identificação dessas formações, beleza? Então acabou de acontecer, estamos no pregão do dia 4 de outubro, uma quinta-feira, acabou de acontecer um estouro de retângulo no índice futuro e explodiu, foi embora, então a teoria aí exercitada na prática, tá? Quem quiser aí também acompanhar os nossos traçados, a sala ao vivo funciona das 9 ao meio-dia, das 14 às 16, a gente fica quase 5 horas fazendo isso o dia inteiro, traçando todos os setups, identificando as formações gráficas e os setups operacionais. É isso aí, o Mauri falou, ó, não é fácil, mas quando acerta o lucro é muito interessante. E o Flávio fez uma pergunta, qual que é mais eficaz, se é flâmula ou se é bandeira? Ou seja, os dois têm a mesma força, chance de validar? Os dois têm a mesma chance, Flávio, não tem um é mais forte que o outro. Mas na prática é mais recorrente as bandeiras, tá? É mais fácil de achar o ativo descansando em formato de canal do que em formato triangular. Eu consigo identificar mais bandeiras nos gráficos diários, por exemplo, do que flâmulas, mas em termos de força do movimento, aí é igual, não tem uma que é mais forte que a outra não, tá? Tem o mesmo potencial de valorização. Vocês viram que aqui nesse caso do índice vinha caindo, né? Não funcionou como figura de continuidade, vinha caindo, estoura a resistência e foi embora. Por isso que eu falei, você pode operar o retângulo para onde romper primeiro, mas a maior eficácia é a favor do movimento. E olha, não para mesmo de subir, hein? Se pegar após o rompimento da figura gráfica até a máxima, já mais de 900 pontos no índice futuro. O colega Tadeu diz aqui, Igor, essas formações do tipo bandeira e flâmula, você combina também com outros indicadores? Tirando a questão do volume, Tadeu, que você sempre deve observar um rompimento de figura gráfica com aumento de volume, os outros indicadores não são relevantes. Indicador, a gente vai ter palestra mais adiante para falar deles, é apoio à decisão. Tá? Quem dita a entrada
a prioridade sempre é o gráfico de preços. Então, se você já ia comprar e o índice de força relativa está validando a tua entrada, ou uma média móvel, ou OBV, ou um MACD, melhor. Tá, mas você não precisa olhar nenhum indicador, você está trabalhando com o gráfico de preço, exceto o volume, né? Porque o volume alto ele é mais eficaz no rompimento. Então, cruzamento de médias eu vou ensinar quando eu falar de médias móveis, é um setup isolado só com o cruzamento de médias, não tem nada a ver com a formação, tá? São coisas isoladas. Estourou retângulo, você opera o rompimento do retângulo. Cruzou média, você opera o setup cruzamento de média. Então não é para olhar esses outros indicadores não. E aí para o pessoal do YouTube eu vou deixar a grade de horários, acho legal o pessoal conhecer o funcionamento, né, da sala. Então estou subindo aqui a grade de horários, das 9 às 9h30, mini contratos de índice dólar, já passo operações de day trade com índice dólar, às 9h30 até as 9h45, oportunidades swing trade, o que tem para comprar e vender com o mercado acionário, antes de abrir, né, as ações às 10 da manhã, você já fica antenado com o que tem aí para fazer de swing trade. Às 9h45, às 10 da manhã, o analista Felipe Vilegas realiza o Morning Call, dando os destaques das principais notícias, Brasil, cenário exterior, assuntos políticos. E aí das 10 a meio-dia, eu passo também operações de day trade no índice dólar e atendo os pedidos de análise de forma personalizada. Então você pode pedir quantas empresas você quiser que eu vou te atender de forma individual. Isso é um diferencial aqui nosso da Genial Investimentos. Isso se repete das 14 às 16, ok? Pessoal do YouTube, quero agradecer a presença. Já conto com vocês na próxima palestra para a gente falar do ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido, do oco e do ocói. Abraços e até lá.